Uma coisa terrível está acontecendo com as pessoas que já estão em recuperação, conquistaram algumas coisas em suas áreas da vida, porém estão utilizando de uma informação com embasamento científico como desculpa para experimentar uma droga que ainda não tinha usado ou para voltar a usar drogas. Aí já sabe o que acontece, né? E é sobre isso que eu vou falar aqui. E talvez você já tenha passado por isso, já tenha visto alguém passar por essa situação e dar essa mesma desculpa. Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar tudo sobre isso. Se você já é inscrito nesse canal, curta, compartilhe, comenta, faz a mensagem fluir. Se você está me vendo agora pela primeira vez, te recomendo que você, no mínimo, se inscreva nesse canal. Avalie esse vídeo vendo ele até o final e aí sim, curta, compartilhe, comente, ajude essa mensagem a chegar nas pessoas e famílias que precisam. Beleza? Tá, e qual que é essa informação científica que as pessoas estão utilizando a favor delas para dar como desculpa para usar drogas ou experimentar uma droga que ainda estava curiosa para sentir o efeito? Sabe aquela questão do lapso e da recaída? Pois é, nos grupos de mutuajuda, por exemplo, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos e outros, você usou droga, seja a quantidade que for, o tempo que foi, você recaiu, está recaído, usou uma gota, uma quantidade, está recaído, já era, voltou, perdeu tudo, por mais que não tenha perdido, mas o entendimento é esse, volta lá e se reergue e começa a contar o tempo limpo, o tempo de recuperação como o primeiro dia novamente. Porém, entretanto, contudo, na comunidade científica, e isso é muito bom ter essas informações científicas para nós termos consciência das coisas que acontecem, para sabermos como agir. Mas existe essa informação do lapso e recaída. E o que é o lapso? O lapso é como talvez você, ou alguém que você conheça, que passou pelo processo do uso compulsivo, obsessivo e destrutivo de drogas, se tornando dependente, talvez um dependente físico, o qual talvez a primeira medida tivesse que ter sido internado, ou seja, a pessoa estava em uso, entrou num processo terapêutico, talvez se internando, se desintoxicou, aprendeu sobre a doença, aprendeu sobre si, ressignificou certas coisas, mudou seu comportamento, mudou a forma de pensar, né? Está num processo aí de monitoramento de tudo isso. E aí está galgando aí a evolução na sua vida e recuperação de algumas coisas. Entretanto, nesse caminho, por exemplo, ela pode ter se envolvido em uma situação que ela não preveu, ou alguma coisa aconteceu com ela, alguém apareceu e ela acabou usando drogas, assim, uma coisa, né? Apareceu alguém ali do nada, ofereceu a droga, botou no nariz, teve todo aquele processo de euforia, de gatilhos mentais e usou. Entretanto, essa pessoa, nossa, eu usei, o que eu fiz? E ela pediu ajuda. Nossa, eu tô aqui, ó, ligou, tô aqui, eu recaí agora, ligou pro esposo, pra namorada, pro terapeuta, pro seu padrinho, foi lá no grupo, partilhou, eu recaí, aconteceu isso. E imediatamente ela voltou pro seu processo de recuperação. Ou seja, isso aí, eu estou explicando aqui entre aspas, numa linguagem mais tranquila, para que a gente consiga ficar conectado, tá? Então, nesse entendimento, a pessoa teve um lapso. E o que é a recaída? É onde a pessoa aconteceu a mesma coisa, ela usou a droga e, por exemplo, ela não fez aquela ligação pedindo ajuda que recaiu e não, né? E o que eu faço agora? Como é que eu faço para agir nesse processo de recaída aqui, recaiu, de uso e tal? E ela usou, digamos, foi para casa, ficou com aquelas vontades, eu usei, aí usou novamente, o outro dia também, ou seja, em 72 horas, segundo os estudos, a tendência é que essa pessoa que teve aquele, entre aspas, lapso, se continuar naquele lapso, ela vai entrar no processo de recaída, que é voltar aos antigos comportamentos, aos antigos padrões de uso que ela tinha lá no passado. Se ela usava 5 gramas de determinada substância, vai usar. Se ela bebia não sei quantas garrafas, vai beber. Se ela morava na rua, vai voltar para a rua. Se ela tinha perdido tudo, vai perder tudo. Em 72 horas, independente do tempo que esteja em recuperação. 10 anos, 5 anos, 1 mês, 2 dias, enfim. E eu te digo mais, as pessoas que estão pegando essas informações para dar como desculpa para usar novamente, elas estão pegando essas informações nas comunidades terapêuticas, nas clínicas, às vezes aí estão buscando algum outro tipo de informação, escutando pessoas que não devem escutar e se entrou em contato com aquele momento
Ah, é um lapso? Ah, então eu vou ter o lapso. Mas só que quando a pessoa pensa, eu vou ter um lapso, na verdade, ela está construindo a sua recaída. Está construindo a sua recaída, está se auto-sabotando. Está criando uma realidade que não é a dela, que não vai ser sustentável. Usar, mais uma vez, não é sustentável. 1000 não bastam e uma é muito pouco. Você já escutou isso, né? Então, é mais ou menos parecido com a recaída faz parte do tratamento. Se eu colocar isso na minha cabeça, se a recaída faz parte do tratamento, então, pô, eu vou dar uma recaídazinha porque faz parte do tratamento, né? Então, ó, tira esses pensamentos da sua cabeça, nada de lapso. Nada de lapso, cara. Não entra nesse pensamento. Nada de recaída faz parte do tratamento. Fica esperto, porque assim, você também já escutou, a tua vela acendeu aqui, ó, e apagou aqui. Se tu acender ela de novo, ela vai derreter e vai acabar, e não vai ter mais o que queimar. E aí você pode estar pensando, mas eu já fiz tantas vezes, não acontece nada comigo. Pois é. Então pense nas pessoas que sofreram à sua volta, em tudo que você perdeu, como é que você vai resgatar? Lapso é uma recaída sim. Lapso pode te trazer consequências gravíssimas, inclusive você não estar nunca mais conseguindo ver esse vídeo aqui. Talvez machucar outras pessoas e tudo mais. Você já sabe, não preciso ficar falando aqui das consequências todas que existem no processo de uso de substâncias químicas, inclusive do álcool. Você que bebe álcool aí, ó, tá? Uma outra coisa que eu quero falar, não minimize. Ah, é só um traguinho, é só um esquisinho, é só uma vodkazinha, é só uma cervejinha. Aí tá aí batendo nas pessoas em casa, sendo agressivo com os filhos, com os netos. Eu sei como é que é. Então, ó, não utilize o conhecimento científico que foi criado para o bem, para contribuir para o entendimento da doença, para contribuir para proporcionar um melhor processo de recuperação, para contribuir para que você esteja melhor. Não pegue isso, eu sei, assim, ó, eu já passei por isso. A facilidade com que se tem de pegar algo e colocar para nosso favor ou para o seu favor para poder usar é incrível. Isso se chama, né, manipular a realidade. Mas mais do que isso, se você está preso nesse pensamento, consequentemente você está criando uma autossabotagem. Então, escolha poder continuar a sua recuperação. Não escuta isso. Joga lá, ó, faz assim, ó, corta. Não quero escutar, sai fora. Né? Liga a pessoa, compartilha e mantenha-se nos trilhos. Porque eu acredito que todos nós, ou você que está aí, que passa ou está passando, que passou ou passa pelos desafios da dependência química, tem um poder, sim, incrível de se transformar as coisas à sua volta e o mundo. Então, escolha poder. Um grande abraço.